Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Célio Sauer, eu sou advogado e nós vamos falar sobre, basicamente, a volta dos que foram. Nós vamos falar sobre a manifestação de interesse e a possibilidade de fazer cessar o Decreto-Lei número 37-A de 2024, que extinguiu a manifestação de interesse em Portugal. Então, Portugal é o lugar onde milagres acontecem, ressurreição pode existir. E se você quer acompanhar um pouco mais sobre isso, fique conosco, porque hoje é o seu jornal de quinta, é dia 27 de 2 de 2025 e essa matéria é fresquinha, tá na tela de vocês, observador.pt. PS leva ao parlamento iniciativa para acelerar regularização de imigrantes. Iniciativa do PS tem como objetivo melhorar e ter mais vias de acesso a canais seguros e regulares de imigração, considerando que a solução apresentada é responsável e moderada. Ou seja, aqui nós temos, né, uma referência ao quê? Uma referência a uma atividade legislativa, certo? Que vai acontecer aqui no parlamento e visa o quê? Visa fazer ali a alteração do Decreto-Lei número 37-A de 2024. O que seria essa atividade legislativa? Seria uma apreciação parlamentar, essa que está na tela de vocês, certo? A número 1, né? Que foi protocolada em junho de 2024 pelo PS, mas que nesse momento, óbvio, né, tem não só o PS, mas diversos partidos a se manifestar sobre esse tema. Já volto nesse documento, mas esse é o projeto de resolução número 759 dessa legislatura, teve entrada no dia 27, justamente hoje, 27 de fevereiro de 2025, né? E vem por parte do PAN. O que esse projeto de resolução 759 traz? Basicamente o que está na tela de vocês é um projeto de resolução que visa o quê? A cessação da vigência do Decreto-Lei número 37-A de 2024, de 3 de junho, que alterava a lei de estrangeiros e que revogava o procedimento de autorização de residência com base em manifestação de interesse. Tanto que trazemos aqui o ponto principal, ou os pontos principais dele, certo? No âmbito da apreciação parlamentar apresentada pelo PS, né? Do Decreto-Lei número 37-A de 2024, que está na mesa do parlamento para essa apreciação, certo? Essa apreciação que visa, que pode inclusive revogar essa medida, que pode alterar essa medida, que pode fazer cessar a vigência dessa medida, como já está lá escrito no portal do parlamento, tá aí na tela de vocês. Bem, então essa apreciação parlamentar está sendo discutida pelos diversos partidos aqui em Portugal e resolvem vários desses partidos se posicionar, né, para aprovar a cessação da vigência do Decreto-Lei número 37-A de 3 de junho. Que partidos? O PAN é um dos partidos. Temos também, por parte do LIVRE, aqui, certo? O projeto de resolução número 747, que também visa, que também, né, tem aí por interesse determinar a cessação da vigência do Decreto-Lei número 37-A de 2024. Não somente este, tem o projeto de resolução 650, que é do Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda que também vem apresentar aí o pedido de cessação da vigência do Decreto-Lei número 37-A de 2024. Não somente isso, também temos aí o PCP, não menos importante, mas vem aqui pelo projeto de resolução 761, também buscando aí a cessação da vigência do Decreto-Lei 37º, né, o 37A de 2024, de 3 de junho. Agora, o que acontece a partir daí? A partir daí entram, né, os partidos em discussão e, obviamente, nessa apreciação podem decidir, como já disse, pela cessação, podem decidir pela revogação, como podem também decidir pela alteração do decreto, do referido decreto-lei. Aqui, ainda, o grupo parlamentar do Chega apresentou para a apreciação parlamentar número 1 uma proposta de alteração, certo? Que visa aí alterar os artigos 57º-A e o centésimo nonagésimo segundo da Lei de Estrangeiros. Obviamente, o 57º sobre o visto de procura de trabalho, reduzindo o prazo de 120 dias para um prazo de 60 dias prorrogável por mais 30, certo? E o artigo centésimo nonagésimo segundo, certo? No que tange aí a aplicação de coimas,
aonde conste obrigatoriamente o prazo de interdição para entrada e permanência em território nacional. Não obstante tudo isso, o próprio PS, como nós já tínhamos mostrado esse documento aqui no início para você, certo? O próprio PS apresentou aí uma proposta de alteração que vem, né, a fazer substituições na lei na lei de estrangeiro, né, através do decreto-lei número 37º, no 37A de 2024, certo? Esta proposta de alteração aqui traz algumas coisas no seu preâmbulo que são muito interessantes, no sentido de dizer o quê? A revogação total dos preceitos que previam a manifestação de interesse operada pelo Decreto-Lei nº 37A de 2024, sem que esse regime tivesse sido substituído por qualquer outro, cria um vazio legal que não tem como ser comatado, no sentido de que as pessoas ficaram agora em Portugal, as pessoas que trabalham hoje em Portugal ficaram sem opções para se regularizar, e, de fato, a alternativa a este modelo é uma das duas. Ou nunca legalizar essas pessoas com todas as consequências nefastas e injustas para a sua vida, ou fazer regularizações discricionárias e excepcionais, quando o governo entenda, como acontecia antes de 2017, é isso o que traz o PS. O PS ainda traz o seguinte, acresce que a rede consular não permite dar resposta atempada aos pedidos de visto que são apresentados, o que dificulta a entrada legal em Portugal, como vocês já podem verificar, existindo inclusive atrasos aí nas concessões de visto. Então isso é um dos pontos que traz, né, a observação do PS aqui nessa proposta de alteração. E além do mais, a norma de entrada em vigor e produção de efeitos não tutela a confiança legítima dos migrantes, que é a data de entrada em vigor do Decreto-Lei nº 37A de 2024, no dia seguinte da sua publicação, já estava no território nacional e preenchiam os requisitos do artigo 88 e 89, mas ainda não tinha iniciado os respectivos pedidos, procedimentos de legalização. Então, impunha-se no mínimo uma norma transitória que acautelasse essas situações de obediência ao princípio da proteção e confiança dos direitos e interesses legítimos, que hoje, inclusive, né, existe aí o regime de transição pela Lei número 40 de 2024, nós fizemos vídeos sobre esse assunto também. Aqui traz, não surpreende por tudo isso que o presidente da República, apesar de ter promulgado o diploma no próprio dia da sua aprovação no Conselho de Ministros, tenha dito publicamente que o fim da manifestação de interesse deveria ser uma solução temporária até que se tivesse resolvido o problema dos processos pendentes. O governo já veio, contudo, afastar essa hipótese e aqui vem aqui mais algum pouco, né, de observações sobre o tema, mas traz o seguinte, no regimento da Assembleia da República, a apreciação parlamentar do Decreto-Lei nº 37 a 2024, de 3 de junho, certo? Publicado no Diário da República no dia 3 de junho de 2024, então é isso que o PS pedia na época. Obviamente, né, o PS tem aqui, essa foi o original, aqui temos a proposta de alteração, certo? Me perdoem por ter falado antes que era a proposta de alteração, mas não, a proposta de alteração foi distribuída hoje, no dia 27 de 2 de 2025, certo? Às 10 horas e 1 da manhã, tá aqui na nossa tela, tem bastante coisa sobre isso, não vou passar ponto a ponto, porque fala de reforçar o papel do IFP, criar um canal adicional para integração no mercado de trabalho, procedimentos CLL contra empregadores quando os empregadores garantam condições de integração, fortalecimento do papel da AIMA através da articulação com empregadores, né? A promoção do reagrupamento familiar, valorização do ensino da língua portuguesa, certo? Então aqui, e desmaterialização e simplificação do procedimento, tanto de visto quanto, né, autorizações de residência, com a possibilidade de apresentação online desses pedidos. É isso o que está aqui. E introduz-se ainda a existência de regras próprias para a submissão de documentos por advogados solicitadores de forma digital. Pretende-se assim reduzir os tempos de espera e aumentar a eficiência dos serviços públicos envolvidos nos processos migratórios. É isso o que traz aqui a proposta, né, ou a síntese da proposta do PS. Podemos dizer aqui que os dois pontos principais para a sua vida são promoção do reagrupamento familiar, como vocês sabem, tá aqui, né? O PS propõe reduzir os prazos de resposta e assegurar os pedidos de reagrupamento familiar possam ser feitos a todo momento, né? Eliminando os períodos temporais atualmente definidos pela AIMA, e a medida visa assegurar maior estabilidade familiar e facilidade na integração de imigrantes em linha com melhores práticas internacionais. E aqui a desmaterialização e simplificação de procedimentos por fim, né? Agora, temos alterações ao artigo 47º-A, que é referente aí ao visto de procura de trabalho, certo? Com alguns detalhes adicionais, detalhes que criam um compromisso de apresentar-se ao IFP e também, né, em situações que não dominem a língua portuguesa, que
né, se comprometam a frequentar cursos de português, o que é muito útil, muito válido. O visto para procura de trabalho integrará, né, o que gostariam que ocorra, né, uma data para agendamento no IFP nos primeiros 30 dias de duração do visto, e também o visto de procura de trabalho, certo? Poderá não ser prorrogado caso o requerente não se inscreva no IFP ou não frequente os cursos de língua portuguesa promovidos pelo IFP, o que também é justo, ok? Temos aqui ainda mudanças no artigo 58º, certo? Sobre prazo de emissão do visto de residência, reduzido para 30 dias no caso em que seja garantida pela entidade empregadora condições de acesso à habitação e, sempre que necessário, formação profissional e ensino da língua portuguesa nos termos a regulamentar pelo governo. Obviamente, né, temos aqui também detalhes no artigo 103º, que fala do pedido de reagrupamento que pode ser requerido a todo momento pelas pessoas com legitimidade nos termos e números anteriores. Obviamente, aqui no 100º que tem algum detalhe aqui também referente ao processamento dos pedidos de reagrupamento familiar, ok? Prazos e etc e tal. Mas o que mais me chamou a atenção é o que está agora na tela de vocês, o artigo 122º, o artigo 122, famoso, que muita gente lembra do artigo da linha capa, do número 1 desse artigo, obviamente que fala da regularização dos pais através dos filhos, e neste caso temos aí o número 4, com alguns detalhes novos, né? É igualmente concedida autorização de residência com dispensa de visto de residência para exercício de atividade profissional subordinada nos termos do artigo 88, para exercício de atividade profissional independente nos termos do artigo 89, para atividade de docência altamente qualificada ou cultural nos termos do artigo 90D. E aos nacionais de países terceiros titulares do visto de curta duração para trabalho sazonal por período igual ou inferior a 90 dias. Então temos aqui, talvez, né, a integração do processo excepcional de autorização de residência, vamos chamar excepcional, né, fora da regra habitual do visto, né, como uma das residências previstas no artigo 122. Ou seja, vamos botar da seguinte forma, mantém-se ainda a extinção da manifestação de interesse, certo? Mantém-se ainda, né, o processo de manifestação de interesse extinto, encerrado, certo? E os acessos ao artigo 88 e 89 ainda dependentes, né, do processo de visto de residência. E, obviamente, aqui tem-se ali uma previsão, né, para uma residência sem um visto que a preceda, certo? No número 4º do artigo 122º, ou seja, do artigo 122, certo? Nestes casos, a linha A, B, C e D, tá bom? Então, temos aqui várias novidades ainda, certo? Em outros temas também, por exemplo, né, sobre apresentação do pedido de concessão, autorização e renovação, né, de autorização de residência, obviamente tratando aqui de forma desmaterializada em plataforma digital, acessível através de um portal único de serviços, é o que traz aqui o PS. Não vou entrar muito a isso, por quê? Porque ainda são pontos que estão em discussão, certo? Mas é curioso, é importante, inclusive, para nós acompanharmos essas alterações, por quê? Porque Portugal é um lugar em que os ventos sopram muito forte e as coisas podem mudar, certo? Podemos ter, eventualmente, aí um processo de manifestação de interesse de novo, ou podemos ter aí no futuro processos de residência através do trabalho com dispensa de visto? Sim, é uma possibilidade. Tudo isso está em discussão no parlamento, tudo isso ainda vai ser avaliado, tudo isso ainda vai para votação, obviamente vai levar um tempo para que isso, né, seja respondido, para que essas questões sejam efetivamente respondidas, mas nós vamos acompanhar aqui nas nossas redes sociais. Tendo lembrança que, quando nós falamos do processo de manifestação de interesse, tem duas vertentes hoje caminhando juntas no parlamento. Uma vertente que é a manutenção da extinção, mais a inclusão dentro da lei, certo? Como diz aqui o PS, a inclusão dentro da lei no artigo 122º, artigo 122, mais fácil, certo? No artigo 122, uma possibilidade de regularização para imigrantes que trabalhem em Portugal. De outro lado, como diz aqui, por exemplo, né,
a exposição de motivo do PAN, exposição de motivo do PCP, exposição de motivos do Bloco de Esquerda e outros partidos, né? Fazer unicamente e aprovar a cessação de vigência do Decreto-Lei número 37A de 2024, de 3 de junho, aquele que veio e trouxe a extinção da manifestação de interesse para Portugal. Eu quero saber a sua opinião. O que você acredita que vai acontecer? Você acredita que a manifestação de interesse foi para nunca mais voltar? Você acredita que ela vai voltar? Fato é, nesse momento, se você ainda está para vir, venha com visto, evite de se complicar. Nós vamos ficar por aqui, vamos acompanhar ainda essas notícias. Esse foi o nosso Jornal de Quinta. Fico muito feliz pela sua companhia. Um grande abraço a todos, muita força e boa sorte. Por enquanto é só e tchau. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo. Compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.